Olá a todos. Dando continuidade às nossas atividades, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre microbiologia. E aí, antes de nós começarmos a falar desse universo de organismos que estão abaixo da capacidade de observação do olho humano, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre como tudo isso surgiu, quem foram os principais atores nesse processo e quais os pontos mais interessantes de tudo isso. Então, te prepara, puxa uma cadeira, senta aí e vamos falar um pouquinho sobre histórico da microbiologia. Lá no século XVIII, para você ter uma ideia, na verdade não no século XVIII, no século XIII, né? Século XIII, bem antes. Então, existia um filósofo, né? Pode-se dizer pesquisador. Na época todos eram filósofos, né? Todos eram grandes curiosos. Então lá no século XIII, um senhor chamado Roger Bacon, ele afirmava, gente, de que as doenças elas eram causadas por seres tidos como invisíveis, né? Então, imagina só. E aí, da mesma forma, existiam vários outros que seguiam a mesma linha de raciocínio, para você ter uma ideia. Era uma linha de pensamento compartilhada por vários pensadores, filósofos, pesquisadores da época, né? Um destes, chamado Fracastori de Verona, já no século XV, então imagina um salto, né, do século XIII para o século XV, e um outro também, chamado de Von Plage, no século XVIII, olha só, também compartilhavam das mesmas ideias, de que doenças, né, problemas relacionados à saúde, poderiam ser causados por entidades invisíveis. Só tem um problema, é que uma vez que isso era inviável ou não era cabível de comprovação na época, essa dificuldade em comprovar tais hipóteses acabava fazendo com que os mesmos caíssem em descrença, né? Então a comunidade ela acabava não conseguindo acreditar de que, de alguma forma, estruturas invisíveis, né, fossem capazes de causar doença. Você tem uma ideia, a microbiologia que hoje você conhece, que hoje eu começo a lhes apresentar aqui, ela somente existe por conta da existência de um homem chamado Anthony von Leeuwenhoek. O Leeuwenhoek ele foi um alemão, tá, que em 1674, século XVII, então dentro aí desse interim que a gente viu agora há pouco, né, século XIII, depois dando um salto no século XV, século XVIII. Então, ali no século XVII, 1674, ele elaborou e construiu o primeiro microscópio, né, que acabou por possibilitar, na época, a visualização de seres diminutos, seres microscópicos. Que, na época, o Leeuwenhoek ele chamou de animálculos, eram os animálculos. E eles estavam presentes em várias amostras. Leeuwenhoek, na verdade, gente, ele era um comerciante de tecidos. E aí, para poder visualizar perfeitamente a qualidade dos seus tecidos, ele vivia brincando com lentes, mas basicamente eram lupas que eram utilizadas. No entanto, para atingir a melhor qualidade de definição de imagem das fibras dos tecidos que ele produzia na época, o Leeuwenhoek começou a criar lentes. E aí, nessa tentativa de criar lentes cada vez melhores, o mesmo acabou criando o que seria o prenúncio do microscópio, que é esse que você está vendo aí na ponta dessa setinha amarela aí, né? Então, é um microscópio produzido pelo Leeuwenhoek. E as amostras eram as mais variadas. Então, você tinha o Leeuwenhoek analisando solo, amostras de riachos, rios, saliva, fezes
fezes, as próprias fezes, inclusive, né, as fezes diarreicas, que vez por outra ele tinha, tá? Entre outras. Tá? A microbiologia realmente ela materializa-se de fato quando o Leeuwenhoek inicia o envio dessas cartas à chamada Sociedade Real Inglesa, descrevendo as imagens. Se você tem uma ideia, o Leeuwenhoek ele nunca escreveu um livro. Os achados eles eram sempre enviados à Sociedade Real Inglesa, que criou condições variadas para poder realmente dar credibilidade. Então, chamava um, chamava o outro, pessoas eram convocadas para poder avaliar os achados de Leeuwenhoek, até que realmente o mesmo se sagrou como, digamos assim, o pai da microbiologia por conta desses achados. A descoberta do Leeuwenhoek, ela abriu caminho para o surgimento de duas teorias. A chamada teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Vamos falar um pouquinho da teoria da abiogênese. A teoria da biogênese, gente, também é conhecida como teoria da geração espontânea. E de acordo com os adeptos dessa teoria, os organismos eles poderiam surgir a partir de matéria não viva. Se você de repente juntasse restos de aveia ou outros cereais qualquer em um canto da tua casa, desprovido da passagem de pessoas, com algumas roupas sujas e úmidas, depois de alguns dias ali você identificaria o surgimento de ratos, por exemplo. Você conseguiria produzir ratos a partir de restos de roupa suja e alimento. Outros diziam que crocodilos, jacarés, algumas aves, até migratórias, por exemplo, que eram encontradas subitamente em alguns lagos, eram originados do lodo, da lama que existia no fundo dos mesmos. Então essa era a grande, o grande direcionamento da geração espontânea. Tá? Então, a grande proposta da teoria da abiogênese era essa, de que você conseguiria produzir organismos vivos a partir de estruturas não vivas. Já a teoria da biogênese, não. De acordo com a mesma, você precisa ter organismos vivos para poder produzir organismos vivos. Um dos principais defensores da biogênese, que obviamente era contrário à abiogênese, era o francês Louis Pasteur. O Pasteur ele desenvolveu dois experimentos para poder comprovar de que a teoria da abiogênese ela não existia, né? Ela não tinha base sólida. O primeiro experimento de Pasteur consistiu de colocar caldo de carne em alguns frascos e aquecer todos. Todos foram aquecidos, acima de 100 graus Celsius, por exemplo. No entanto, depois de serem aquecidos, eles foram colocados para resfriar. Uma parte em contato com o ar e a outra parte vedada, completamente isenta do contato com o ar. Depois de um certo tempo, Pasteur percebeu, depois de alguns dias, de que apenas os frascos que mantiveram-se abertos e em contato com o ar é que proliferaram micro-organismos. Enquanto que aqueles que haviam sido aquecidos e mantidos fora do contato com o ar, ou seja, completamente vedados, estavam isentos ou livres de contaminação. E aí, com isso, o Pasteur ele chega à conclusão de que os micróbios, na verdade, eles estavam presentes no ar e eram responsáveis pela contaminação. E aí cai por terra, pelo menos com o primeiro experimento, a chamada teoria da abiogênese. Mas lembre-se, esse foi o primeiro experimento proposto por Pasteur. Já no segundo experimento, gente, o Pasteur ele colocou o meio de cultura em frascos chamados de pescoço de cisne, que é esse que você está vendo na imagem aí. Então, mais uma vez, ele preenche estes frascos com caldo de carne. Da mesma forma que havia sido realizado no primeiro experimento, o Pasteur ele ferveu os frascos e depois deixou os mesmos esfriar. Né? Depois de meses esperando, o Pasteur ele não observou nenhuma forma de vida se desenvolvendo dentro deste frasco do tipo pescoço de cisne. E aí ele acaba por concluir de que
essa estrutura, né, longa do pescoço de cisne, que você está vendo aí, do frasco, ela, por conta de ter essa conformação em S, ela impedia de que qualquer micróbio que estivesse presente no ar entrasse em contato com o caldo de carne que ele coloca lá dentro. Então veja, ele aquece o caldo de carne, a vidraria ela está esterilizada, né? E após aquecer o caldo de carne dentro desta vidraria aí, dentro do balão pescoço de cisne, passam-se dias, semanas e não se identifica a proliferação de nenhum tipo de estrutura neste caldo de carne. Daí ele conclui que, como não existe contato com o ar, por conta da anatomia do pescoço de cisne, você não tem proliferação de micro-organismos. De forma que os experimentos do Pasteur eles acabaram por comprovar mesmo que os micróbios eles não podem surgir a partir da matéria não viva. Né? Depois de Leeuwenhoek, Pasteur foi um dos que mais contribuiu com o avanço da microbiologia, tá, gente? Ele se destacava em vários aspectos. Por exemplo, uma das suas teorias foi proposta a partir da observação do processo de fermentação microbiana. A chamada teoria microbiana da fermentação foi proposta por ele e o mesmo explicava o porquê por que acontecia a contaminação, por exemplo, por álcool durante o processo de fermentação. Durante o processo de fermentação, quando você ia perceber, o material utilizado na própria fermentação estava cheio de álcool. Então, ele descobriu a presença de micro-organismos denominados de leveduras. São os fungos, né? Os fungos, as leveduras que realizam o processo de fermentação. E que, de acordo com Pasteur, estes fungos eles acabavam fazendo uso do açúcar que estava presente nas frutas e acabavam por converter em álcool, através do processo de fermentação, convertiam um açúcar em álcool na ausência desse oxigênio, da chamada fermentação anaeróbica, né? Onde você tinha respiração anaeróbica, na verdade, e aí o caso específico a fermentação alcoólica, onde micro-organismos como as próprias leveduras, que você está vendo aí, estão intimamente relacionados com o processo de conversão da glicose em energia para se manterem vivas, mas com subprodutos na forma de álcool, por exemplo. Né? O processo de fermentação que a gente tem para a produção de pães, de bolos, segue o mesmo raciocínio. Então isso já havia sido identificado, por exemplo, por Pasteur, chamada teoria microbiana da fermentação. Ainda com relação a esse processo de fermentação, o azedamento, o processo de azedamento, ou seja, as bebidas que acabam por azedar, Pasteur identificou de que isso era resultado também da presença de micróbios, micro-organismos, que acabavam por transformar o álcool em ácido acético, né? O vinagre que você conhece. E aí, como forma de solucionar, por exemplo, o problema que acabava por afligir os comerciantes da época, os produtores de vinho, o Pasteur ele propõe de que as bebidas elas devessem ficar sob um processo de aquecimento durante um determinado tempo, para assim poder eliminar os micróbios. Esse processo de aquecimento controlado durante um determinado tempo acabou mais tarde recebendo o nome de pasteurização, por conta do seu idealizador. Após Pasteur ter descoberto o processo de fermentação e quais os atores responsáveis pelo mesmo, né, gente? Alguns cientistas alertaram a sociedade da possibilidade de micróbios, de alguma forma, terem relação com doenças que ocorriam em animais e que também acometiam os seres humanos. A sociedade, na época, ela tinha uma certa dificuldade de acreditar de que as doenças elas poderiam advir de tais estruturas, como os micro-organismos. Era muito mais comum, na verdade, achar que essas doenças elas eram oriundas de alguma divindade. Deus, por exemplo, como forma de punir os seres humanos por conta de seus pecados. No entanto, pessoal, em
1876, um médico alemão chamado Robert Koch, ele finalmente conseguiu relacionar os micróbios com as doenças. Mesmo ele desenvolveu técnicas, por exemplo, de cultivo de colônias puras de bactérias, onde você consegue, através das limitações que você define para o meio de cultura, que são ambientes colocados em plaquinhas de vidro, que talvez alguns de vocês já devam ter visto em documentários ou em jornais, né? Então, o Robert Koch ele conseguiu produzir meios capazes de isolar um único tipo de bactéria, né, chamadas colônias puras, por exemplo. Além disso, ele desenvolveu técnicas de coloração que são extremamente importantes até o dia de hoje. E identificou micro-organismos causadores de doenças conhecidas, como a tuberculose, cólera, entre outros. O Robert Koch ele pregava de que todos os micro-organismos eles devem, né, ou deveriam, na verdade, estar presentes em todos os doentes, né? Foi o que Koch chamou de interação patógeno-hospedeiro. Um outro momento bastante interessante, um outro marco do histórico da microbiologia, diz respeito ao pesquisador Alexander Fleming. O Fleming, ele era um médico e bacteriologista escocês que se preocupava muito com os problemas relacionados a essa área, a microbiologia. E ele vivia em seu laboratório estudando os trabalhos de outros médicos. Para você ter uma ideia, Fleming ficava testando substâncias sempre com a ânsia de que uma ou outra pudesse interferir no desenvolvimento ou proliferação de micro-organismos. Eram placas de Petri, meios de cultura em plaquinhas de vidro, as chamadas placas de Petri, espalhados pelo laboratório de Fleming. Fleming, inclusive, chegou a utilizar pequenas gotículas de lágrimas, muitas das vezes coletadas nos próprios estagiários do laboratório, na ânsia de controlar a proliferação de alguns micro-organismos. Algumas vezes funcionava. Afinal de contas, o que ele fazia era a utilização do que hoje nós conhecemos como lisozimas, substâncias produzidas pelo nosso organismo. No entanto, o momento mais marcante aconteceu em um dos experimentos de Fleming, mais especificamente em 1928, envolvendo mais precisamente as bactérias do grupo dos estafilococos. O Fleming percebeu que em uma das suas placas havia crescido um fungo e que em volta desse fungo o micróbio não crescia. As bactérias do grupo dos estafilococos, elas não cresciam mais. A bem da verdade, o que aconteceu na prática é que existiam várias placas de estafilococos que estavam crescendo normalmente no laboratório. No entanto, existe um intervalo de tempo onde Fleming se ausenta do ambiente de trabalho por conta de férias. Quando Fleming retorna ao laboratório após algumas semanas, ele percebe que as placas que até então tinham os estafilococos ali dentro se desenvolvendo, estavam com um círculo, um halo, um círculo perfeito, bem no centro da placa. Ele percebeu que este círculo, facilmente identificado, impedia a proliferação das bactérias naquele meio propício para o desenvolvimento delas. Fleming decidiu então estudar um pouco mais sobre este fungo, que na verdade era o que estava formando esse círculo desprovido de bactérias bem no centro da placa de Petri. E ao examiná-lo de forma cuidadosa, ele conseguiu descrever o fungo como Penicillium, um nome que foi caracterizado ao mesmo. E ele observou que esse fungo produzia uma substância e que essa poderia ser tratada, isolada e filtrada, né? E que a mesma detinha, na verdade, ele impedia o crescimento dos micro-organismos, no caso dos estafilococos, ali naquela placa. E aí o Fleming, ele produziu um experimento, né, e aí com várias e várias réplicas,
para observar de que forma essa substância poderia controlar o desenvolvimento daquelas bactérias. O resultado é que realmente a produção dessa substância pelo penicílio, pelo fungo penicílio, ela impedia a proliferação das bactérias do grupo dos estafilococos. Né? Então, qualquer bactéria do grupo dos estafilococos, elas acabavam sendo impedidas de se desenvolver. Então, por isso é que Fleming acaba definindo essa substância, ou definindo um termo para essa substância, batizando a mesma como penicilina. Né? É um antibiótico, penicilina, oriundo do fungo Penicillium, do gênero Penicillium, descoberto por Fleming de maneira quase que por acaso no seu ambiente de trabalho. E aí, gente, podemos dizer que a microbiologia, como assim, uma ciência que ela acaba tendo uma grande importância, se considerarmos como ciência aplicada e a gente acaba destacando a participação da mesma em diversos processos industriais. Tá? Então, como produção de alimentos, controle de pragas, controle de qualidade dos próprios alimentos também, produção de antibióticos, né? Produção de fármacos também está diretamente relacionado com a microbiologia, hormônios, enzimas, até processos de despoluição de ambiente, né? Está diretamente relacionado com a microbiologia. Em tempos de pandemia, por exemplo, do novo coronavírus, a microbiologia ela passa a ter papel fundamental nesse processo, dentro da biotecnologia como um todo. Tá? Então, estes seriam os principais aspectos relacionados ao histórico da microbiologia. Uma ciência que já tem um certo tempo de estrada, mas cujos achados continuam surgindo e apresenta-se extremamente contemporânea com relação a estas suas descobertas. Então, essa é a microbiologia que nós ainda vamos falar um pouquinho mais nos nossos próximos encontros. Até lá!